Paz, irmãos, boa noite. Se coloquem de pé, por favor. Vamos orar? Amém? Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que eu não atrapalhe tudo aquilo que o Senhor ministrou comigo, Senhor. E que eu consiga falar a todos os irmãos, que eles sintam tudo aquilo que eu senti quando o Senhor liberou essa palavra para mim. Amém, papai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abrem em João 4, do 13 ao 14. Amém. Posso? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Irmãos, então assim, quando o Senhor liberou essa palavra para mim, foi na segunda que eu preguei, de noite eu fui para casa, e eu estava preocupada com essa pregação. Porque eu sabia que eu já tinha pregado uma vez, então eu estava preocupada. E aí eu acordei o Fran e comecei a falar, e ele falou, anota. Eu falei, não vou anotar nada, porque se for de Deus, amanhã de manhã eu vou lembrar. E aí no outro dia eu lembrei, e o Senhor foi ministrando comigo, e eu fiz. Na terça de manhã eu fiz a pregação. E aí foi passando os dias, e no culto de mulheres, quem as mulheres que estavam, quando eu entrei, eu nunca venho no culto das mulheres, eu até comentei, porque eu sempre estou viajando. E aí, quando eu vi aquela roda, eu falei para a Ivonete, por quê? Ela falou assim, tem devocional. Eu falei, não acredito. Falei, justo hoje eu com o microfone. Mas amém, passou pela minha vez, eu comentei tudo isso. E uma irmã falou algo assim que não me machucou, mas tive que engolir seco. Mas eu entendi que não foi para mim. Não é que não foi para mim, não foi para me ofender. Eu entendi que Jesus usou ela. E aí, ela falou sobre diamante escondido, sobre que ela não tinha medo de pegar no microfone, e foi falando, e eu falei, meu Deus, E aí eu falei, Senhor, eu tinha medo de pregar, achava que isso aqui ia ser algo simples, né? Eu ia falar sobre a água, era algo simples. E aí eu cheguei em casa bagunçada. E ela falou algo que me tocou, que ela falou assim, que quando ela pegava o microfone, ela sempre queria lacrar. E talvez isso eu pensava, eu preciso lacrar. Eu preciso, né? E aí, quando o Senhor, que eu cheguei em casa, e no outro dia eu levantei e falei, Senhor, meu Deus, eu preciso lacrar. E aí, né, eu tinha ouvido a irmã, e mesmo assim, aí eu falei assim, aí o Senhor, eu estou lendo um livro, e nele fala algumas coisas bem interessantes, e eu levei um puxão de orelha do Senhor. Porque, na verdade, aquilo era para lacrar aquilo que o Senhor tinha falado para mim. E não para lacrar o que eu falava para lacrar para alguém. E aí, eu vou só ler o pedacinho do livro que eu li no outro dia, que eu entendi a resposta do Senhor, que foi assim, enquanto dermos desculpa, nunca viveremos a plenitude do que Deus deseja nos entregar. Mas muitas vezes acabamos não recebendo da parte de Deus o que de fato deveríamos por não estarmos prontos. Deus nunca exigiu perfeição de nós, mas espera que honremos nossa aliança com Ele. Então, para mim, isso foi a base. Sobre a água. Eu fui dar uma pesquisada sobre a água. E ela tem muitos benefícios, muito, quando a gente toma ela. Ela evita muitos problemas de saúde, né? A gente precisa, no mínimo, tomar de 2,5 litros a 3 litros de água por dia, para o nosso corpo ser hidratado. Pessoas que fazem dieta, ela sacia. Tomando muita água, ela vai saciar a fome, né? Vai inibir. A água ajuda a manter a pele saudável e influencia na formação de ácidos graxos responsáveis pela manutenção e lubrificação da pele, protegendo a evaporação excessiva de água e de outros micro-organismos, além de construir uma barreira de proteção contra agentes externos.
Ela é fonte de vida, ela ajuda a regularizar quase todas as funções do nosso organismo, ela interfere na digestão, absorção e transporte de nutrientes, filtra toxinas, facilita o processo de excreção do corpo, emagrece, combate acne, celulite e estrias. Já a sua falta pode ocasionar desidratação, fadiga, cansaço, intestino irregular, pele seca e problemas nos rins. É possível notar quando um corpo é hidratado. Quando o corpo está hidratado, o volume de sangue aumenta e melhora a circulação. Beber água ao longo do dia evita que o organismo retenha sódio, responsável pelos inchaços. O consumo de água é essencial para manter boa aparência. O corpo todo funciona bem tomando água corretamente. Tá, mas o que isso tem a ver? Vamos lá. Se faz bem para o corpo, e a gente lembrar que o corpo é a igreja, a água é a palavra de Deus, o seu evangelho, que nem no começo eu falei, resolve muito problema de saúde. Trazendo agora, se o corpo tomar muita água, ou tomar água certinho, muitos problemas são evitados. Mas tem algo que a água não muda. Se a gente só jogar ela no corpo. Se eu só ir dentro de uma piscina, ou se eu ficar horas no chuveiro, o corpo não vai ficar hidratado. Eu preciso tomar. É como, por exemplo, eu ouço a pregação e eu não absorvo nada. Eu não deixei ela entrar para fazer o efeito. Em Gênesis 7:18, que é a história de Noé, que fala que as águas prevaleceram aumentando sobre a terra, e a arca flutuava nas superfícies das águas. Eu entendo que quando o Senhor estava na época de Noé, então o Senhor vinha avisando Noé que ia mandar chuva, e ele e a sua família foram salvos. Então, o que eu entendo, a água limpou tudo, tirou tudo que não prestava. Assim que ela faz no nosso corpo, assim que ela faz na nossa igreja. Quando a palavra vem, tudo que é ruim vai embora. Em Tiago 3:11 diz que acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? E eu entendo que não tem, a nossa fonte é Jesus, não sai água amarga. Só vai sair água doce. Em Isaías 12:3 diz, com alegria vocês tirarão água da fonte da salvação. A nossa fonte é Jesus. Precisamos cavar para encontrar essa água, mas sempre com alegria. Um exemplo aqui é vir para o culto, ouvir a palavra e querer cada vez mais tomar essa água. Cada vez mais ir na fonte. Enquanto a Stephanie pregava, o Senhor estava me liberando algo e eu anotei que em João 5:4, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrava no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença. Eu entendo assim, eles entravam e eles se banhavam, né? E de vez em quando os anjos mexiam a água. Então eu entendo que com Jesus não é assim. Quando a gente toma água, não tem como. A gente é curado, e que toma mesmo é curado para sempre. Amém? Então o que eu percebo, se o corpo é a igreja, beber literalmente dessa água terá vida e vida em abundância. Comparado ao nosso corpo, ele tem um limite de água por dia. Se eu exceder demais, eu posso até me prejudicar. Agora, a água que vem de Jesus, a gente pode tomar sem limite. E quanto mais a gente bebe, mais o corpo funcionará bem e terá um aspecto saudável. Eu anotei aqui em lápis sobre água com limão. Quando eu comecei a tomar muita água, que eu aprendi que tinha que tomar tanta água, eu manipulava, eu botava umas rodelas de limão, eu espremia um limão. Porque, para mim, tomar água era um pouco sem graça, né? E até você se acostumar. E é a mesma coisa que, às vezes, a gente vem, a gente toma, mas a gente coloca algo junto. Quando a gente vem para o culto e quer falar, eu entendi, mas eu penso assim. Não pode, tem que beber pura água. Quando bebemos a água, você percebe que o corpo está hidratado. E é isso que acontece na igreja. A gente percebe de longe que tem palavra e que ela está sendo anunciada. Mas aí tem uma questão. Como que tem pessoas que bebem dessa água, desistem e param no meio do caminho? É simples, eles não beberam. Eles só jogaram no corpo, achando que eles iam ficar hidratados. E hoje, você aceita tomar
a verdadeira água, aquela que não só hidrata, mas que dá a vida eterna? Amém? Se coloque de pé, irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado por usar a minha vida, Jesus. E obrigado por tudo aquilo que o Senhor ministrou, Senhor. Eu consegui falar. Senhor, que a gente entenda que a tua água tem que ser pura. A gente precisa tomar ela pura. A gente precisa entender que nada de outras coisas tem que ser você, Jesus. Que assim como o Senhor ministrou comigo, Senhor, o Senhor tenha ministrado no coração de todas essas pessoas que estão aqui. E assim como o Murilo falou, nós não estamos mais em tempo de falar que são para os outros. A gente está em tempo de falar que a gente precisa ser quente e que precisa ser, Senhor, que a gente tem que, em nome de Jesus, Senhor, a gente precisa tomar essa água e nunca parar de tomar. Em nome de Jesus. Amém.